nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para a reflexão da palavra de hoje. Hoje, dia 19 de novembro de 2021. A palavra que nós temos hoje para nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, romeiros e devotos do Senhor bom Jesus, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus entrando no templo em Jerusalém. Um Jesus muito bem diferente do que todos os outros Jesus que nós conhecemos no Evangelho, porque aqui Jesus se transtorna, ele se torna uma pessoa mais brava, agitada e queria expulsar todos aqueles vendedores do templo. E ainda ele ensina esse povo como cuidar o templo e a igreja, porque ele vai dizer que está escrito que o templo e a igreja é um lugar de oração. O templo e a igreja é um lugar de encontro com a Deus. O templo é um lugar para conversar, dialogar com a Deus. O templo é um lugar para transformação da nossa vida, pois o templo é presença de Deus. O templo é casa de Deus, casa de oração. E oração é conversa, diálogo com a Deus. No cada encontro, cada conversa com Jesus, Deus nos transforma e nos modifica a nossa vida. Mas no tempo de Jesus, e ainda hoje também, alguns lugares, o templo, a igreja está sendo usada como um negócio, um lugar de fazer dinheiro, um lugar de fazer política. O templo, a igreja também hoje está sendo usada como um lugar de procurar poder, para reconhecimento, para autoridade, de briga e fofoca e tantas outras coisas que não é adequado para o templo, a igreja. Por isso hoje, através dessa leitura, Senhor Jesus nos convida para reconhecer a importância da presença do espaço, templo e a igreja. Porque a igreja é um lugar não para procurar poder, não é um lugar procurar para autoridade, não é um lugar para procurar se mostrar seus talentos, mas apenas igreja é um lugar para ser mais humildes, para servir uns aos outros, para conversar com a Deus, para procurar transformação da nossa vida. Igreja é um lugar para receber a bênção e graça de Deus. A igreja não é um lugar para fofocar, não é um lugar para falar mal dos outros, mas apenas é um lugar para conversar com Deus, para um lugar para se converter a nossa vida e sair da igreja recebendo toda a bênção de Deus. Por isso hoje vamos pedir a Deus, tantas vezes que nós usamos esse espaço para algumas coisas erradas e ainda alguns lugares, outras igrejas ainda estão sendo tratadas, usadas para outros negócios, para outras coisas erradas. Senhor bom Jesus, nos ajude
para entender e respeitar esse espaço de templo. E também São Paulo vai dizer que todos nós, ser humano, também o templo do Espírito Santo. Nós também não podemos usar esse corpo para as coisas erradas, porque todos nós também o templo vivo do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Por isso vamos também reconhecer essa presença de Deus dentro de cada um de nós, no coração de todo ser humano. De maneira especial, vamos também reconhecer essa presença de Deus dentro do templo. Esse templo, essa igreja, não é apenas uma construção de tijolo e cimento, mas também esse espaço onde Deus mora, onde Jesus, Deus, está presente para conversar, para resgatar as suas ovelhas e trazer de volta para a sua casa. Por isso vamos respeitar e sentir a presença de Deus na igreja, no templo, e vamos aproveitar esse espaço para a oração, para conversar com a Deus. Senhor bom Jesus, nos abençoe esse dia. Que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.